Olá para todos. A gente vai falar um assunto aqui de extrema importância, um assunto espiritual, muito importante, muito sério, que eu acho que nós temos que estar atentos a esse tipo de situação. O que é uma inteligência artificial coletiva ou um computador biológico, ou seja, um computador vivo. O que é isso? A trama dos negativos tem cada vez mais criatividade para atrasar o progresso da humanidade, para impedir que as pessoas evoluam, para impedir que as pessoas aceitem tudo que vem de novo do universo, para que as pessoas fiquem paradas no tempo, para impedir o seu crescimento, a sua evolução e fazer com que você fique totalmente preso nessa Matrix, sem uma visão do exterior, ou seja, do universo, de que tem muito mais fora da Terra, para você ficar bem preso aqui, acordando, tomando café, trabalhando, voltando, vê uma televisão, dorme, no dia seguinte de novo, né, e fique sendo um gado. Não cuide da sua evolução espiritual, só pense nas coisas materiais, que são perecíveis e passageiras. É claro que você tem que se divertir, você tem que ter momentos de lazer, com certeza, mas você não pode fazer do lazer 24 horas por dia, ou da ociosidade. Porque no plano espiritual todo mundo trabalha, os espíritos de luz trabalham bastante, para o progresso de todos, para a evolução de todos, para o bem-estar de todos, para o crescimento de todos. Então você, como espírito aqui, a sua obrigação é trabalhar para a sua evolução e, se possível, se você tiver experiência, se você tiver maturidade, se você tiver evolução espiritual e conhecimento, você pode ajudar outros a evoluírem também. Se você não pode, cuida pelo menos da sua própria evolução. Tá? De forma saudável, é claro, sem torturas, isso não existe. A evolução tem que ser saudável, o crescimento tem que ser feito de forma saudável. Tem coisas que eu não vou conseguir erradicar nessa encarnação, mas eu posso trabalhar essas coisas para melhorar, e na próxima chegar um pouquinho melhor e continuar trabalhando, né? Esse é o esquema, essa é a ideia. Então, como já foi falado aqui em outras palestras, existem laboratórios no astral inferior de espíritos que não querem progresso da humanidade. Existem homens, mulheres desencarnados e desencarnadas que são cientistas inteligentíssimos, com muitas graduações. Existem outros espíritos experientes na hipnose, na magnetização, né, que dominam consciências, né? Como na religião evangélica diz, o diabo ele trabalha na sua mente, ele domina as consciências, porque é através da sua mente que ele te manipula, que ele te conduz, né? É através da sua mente que ele te faz de marionete, que faz você fazer o que ele quer, sem que você perceba. Sem que você perceba, você não vai perceber que está sendo conduzido. Como é que eu me livro disso, então? Sai da frequência deles. Tira todas as paixões e injeta as virtudes do espírito. Aí você sai da frequência dele. Aí eles não conseguem trabalhar na sua mente. Eles podem colocar à distância uma ideia, mas você vai repelir logo, que você vai identificar logo quando é alguma coisa ruim. Você vai falar, poxa, isso aqui é ruim, isso aqui também na minha mente não é legal. Eu vou prejudicar o cara, eu vou fazer uma coisa errada. Então, não vou fazer isso não. Por que isso vem na minha mente? Isso não é meu não, tira. Só faz coisas boas. Sai da frequência deles, eles não conseguem te manipular. Tá? Mas tem um negócio. Quando você sai da Matrix, aí eles vêm em cima de você. Mas não vai dar nada, porque você está numa boa frequência e você está protegido. E se você instruir outros a sair da Matrix, é pior ainda. Aí a Matrix inteira vem em cima de você. Ela se autodefende. E quem é que eles usam para a Matrix ir em cima de você? As pessoas, quem está no seu derredor. Principalmente os que convivem com você. Parentes, amigos, são os que eles mais usam. Tá? Eles querem destruir tudo de dentro para fora. É assim que eles fazem, em muitos lugares. Tá? Então, existem espíritos que, quando estavam encarnados, eles eram muito brutos, muito embrutecidos, muito violentos, agressivos, cheios de ódio. Espíritos maus, reencarnados, mas muito inteligentes,
com um nível intelectual muito grande, muito alto, um nível intelectual forte. Mas um dia eles desencarnam. Eles fizeram muito mal, de variados tipos de maldades, não vamos enumerar aqui, variados. Quando eles desencarnam, eles entram naquele processo de culpa e autopunição que eu já expliquei e se transformam em ovoides, né? Espíritos sem um corpo astral, né? Uma forma mental inferior, um corpo mental degenerado. Se transformam em ovoides e descem muito vibratoriamente, porque a vibração de um ovoide é muito baixa, muito densa. Como os pensamentos e as emoções de um ovoide são muito desequilibrados e desarmônicos, o morbofluido criado em volta do ovoide é bem tóxico, muito tóxico. Tá? E a vibração deles sendo densa, eles vão para regiões muito inferiores. Eles vão para os abismos, vão para as trevas. Né? E espíritos das trevas, desencarnados, os espíritos desencarnados das trevas, os especialistas das trevas, os senhores das trevas, eles catam esses ovoides e levam para os seus laboratórios. Mas esses ovoides, eles têm uma força intelectual muito grande. Quando um espírito tem uma força intelectual muito grande, dependendo dessa força intelectual, quando eles são muito intelectuais, eles não perdem, mesmo se transformando em ovoide, eles não perdem totalmente a razão. Eles não ficam totalmente numa monoideia, eles conseguem conservar um pouco da razão. Eles não estão com a razão 100%. Eles ainda estão eles já estão numa espécie de loucura, uma crise interna muito forte. Mas não totalmente, não 100%. Eles, vamos dizer assim, eles conseguem conservar uma porcentagem de razão. Uns mais, outros menos, tá? Quanto mais intelectual ele for, quanto mais força mental ele tiver e disciplina mental, mais ele consegue conservar a razão. Tá? São espíritos muito revoltados, muito maus, muito embrutecidos, muito violentos, cheios de ódio, agressivos. E, conservando eles a razão, os espíritos das trevas que os capturam conseguem conversar com eles, porque eles não perderam totalmente a razão. E eles fazem uma proposta para esses ovoides. Vamos supor que tenha 30 ovoides. Esses espíritos das trevas chegam para esses 30 ovoides e falam: a situação espiritual de vocês é essa, vocês são muito endividados, vocês fizeram muitas maldades, nós estamos num momento onde está acontecendo o que se chama de exílio planetário, vocês não têm mais condições de encarnar aqui na Terra, vocês serão expulsos do planeta pelos filhos do Cordeiro, assim eles dizem. Vocês vão ser expulsos do planeta. E aí, vocês vão ficar aqui no astral inferior? Vocês podem fazer o seguinte: vamos nos vingar deles. Trabalha pra gente, assim os negativos falam para eles. Trabalha pra gente, nós vamos reunir vocês, vamos fazer um procedimento que vocês podem destruir com eles. Nós vamos destruir todo o progresso da humanidade e nós vamos nos vingar deles. E aí esses ovoides aceitam a proposta deles. Eles aceitam trabalhar para os magos das trevas, para os cientistas das trevas, para atrasar o progresso da humanidade por puro ódio da humanidade, por puro ódio de Deus, por puro ódio de tudo que é bom, de tudo que é progresso. Então, esses espíritos das trevas começam a preparar esses ovoides. Dão todas as instruções para eles do que eles devem fazer e os prepara durante um tempo. Quando eles estão preparados, o que eles fazem? Existe uma situação chamada cordão de ouro que liga o perispírito ao corpo mental. Cordão de ouro liga o perispírito ao corpo mental. O que sobra desses ovoides é esse cordão de ouro. Ou seja, imagine uma bola escura, cheio de fiozinhos dourados. Esses fiozinhos dourados é o cordão de ouro dele. Tá? O fiozinho dourado. Então, esses 30 ovoides serão interligados um no outro
através desses fios dourados. É como se pegasse o fio dourado de um, o fio dourado de outro e amarrasse um no outro e interligasse as 30 mentes ovoides, os 30 espíritos ovoides, um no outro, criando assim uma inteligência artificial coletiva, um computador biológico. Pergunta, por que tem que ligar um no outro? Vou explicar. Por que eles não podem fazer sozinhos? Porque sozinhos eles não conseguem fazer muita coisa, não são muito eficientes. Mas essas 30 mentes interligadas, eles se tornam um computador e tanto. Entenderam agora? Eles ficam bem fortes. É um computador e tanto. É uma inteligência e tanto. Porque vai unir os conhecimentos dos 30. Dos 30. E é claro que os cientistas não vão perder a oportunidade de extrair os conhecimentos desses ovoides para eles também. Porque eles querem conhecimento. Eles são sedentos por conhecimento. Sabe por quê? Porque conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento, melhor. Você pode usar ele para o bem e para o mal. No caso desses caras, é para o mal. Então perceba que eles lá embaixo, eles vivem estudando o dia inteiro, eles não perdem tempo. Eles ficam estudando que nem loucos para adquirir cada vez mais conhecimentos, porque quanto mais conhecimentos, mais poder. Eles são sedentos de poder, lá manda quem tem mais conhecimento. Quem tem mais conhecimento manda lá embaixo. Então eles não perdem tempo com besteiras, com coisas fúteis. Eles ficam estudando o dia inteiro. Cientista, para ser cientista tem que estudar bastante, né? Então, se todo cientista gosta de estudar. Então, eles interligam um ovoide no outro. Quando faz isso, essa intelectualidade deles aumenta muito e a razão também melhora bastante. Ou seja, aquela loucura, ela diminui muito. Diminui muito. Mas as emoções descontroladas estão ali, porque são ovoides. As emoções de ódio, de raiva, de violência, agressividade ainda está ali. Sentimento de vingança e tudo mais. Então, eles ficam ali, interligados. E o que eles fazem? Primeiro eu vou dizer, é porque existem vários grupos desses ovoides espalhados pelo abismo. Não é um grupo só de 30. Tem muitos laboratórios lá embaixo. Então tem um grupo aqui, tem um grupo no outro laboratório, no outro, espalhado pelo mundo todo. Cada grupo tem uma função. Eles não fazem a mesma coisa. Existem grupos de ovoides, essa inteligência artificial coletiva, que eles ficam dando emanações mentais, emanando ondas mentais, ondas hipnóticas e magnéticas. Eles se tornam hipnólogos e magnetizadores. Esses ovoides, os magos negros ensinam a eles como fazer. Eles são ensinados, são adestrados. Eles aprendem. Então, eles ficam emanando pensamentos. Pensamentos. Para quem? Já vou dizer. Para encarnados e desencarnados. Eles ficam emanando ordens, comandos hipnóticos. Faz isso, faz aquilo outro. O tempo todo. Emanando isso. Vamos supor que esse grupo com 30 não vai emanar ondas para encarnados, não. Eles vão emanar ondas mentais, de ordens, hipnose e tudo mais, para desencarnados que nem sabem, desencarnados que não sabem que estão sendo induzidos por eles. Então eles são colocados numa sala, escondidos, trancados. Só quem tem permissão entra lá, quem conhece o procedimento. Por quê? Esses magos das trevas, eles escravizam espíritos, cientistas também, com a mente. Então os cientistas são hipnotizados para seguir as ordens dos magos negros, para fazer tudo o que eles querem. Então esses grupos de ovoides ficam emanando comandos hipnóticos para muitos dos cientistas que estão ali trabalhando nos laboratórios. Faz isso, faz aquilo, siga todas as ordens, sem eles perceberem que estão sendo manipulados. Isso acontece. Assim como também eles emanam ordens para espíritos que perderam o corpo astral, mas ainda não viraram ovoides, estão no processo de degeneração, ainda não perderam totalmente. Espíritos em forma de répteis e de homens das cavernas estão no processo de ovoidização. Eles não evoluem, a evolução não retroage, mas eles involuem na forma, só na forma. O espírito não, ele não perde a evolução dele. Ele está estagnado, ele estagna, mas ele não involui, o espírito não. O que involui é a forma, só a forma. Tá?
Então, são escravos, esses espíritos que estão perdendo o corpo astral, formato de réptil ou de homens das cavernas. E esses grupos de ovoides, essa inteligência, fica mandando comandos para esses espíritos, para eles fazerem tudo que os magos negros querem que eles façam no astral inferior. São escravos. São escravos. Então percebam que existe um grupo de ovoides que só faz isso. Fica emanando ondas, comandos, para outros cientistas desencarnados que nem sabem da existência deles, para eles fazerem tudo que os magos querem. E também para outros espíritos escravos, não só na forma de réptil, como de homem das cavernas, como outros que sofreram processo de licantropia, qualquer tipo de zoantropia, né? que viram escravos, seres humanos desencarnados, na forma de um lobo, na forma de um cachorro, na forma de uma cobra, na forma de um centauro. Eles fazem são inúmeros os casos de zoantropia. Então, todos escravos. Então, esses ovoides comandando comandos para eles fazerem tudo que os magos negros querem, para os escravos seguirem as ordens. Mas não é só isso. Não é só isso, não. Existem outros grupos de ovoides. Ou seja, existem outras inteligências artificiais coletivas espalhadas, cada uma com a sua função. E eu vou dizer, nós vamos desvendar esse segredo todo dos negativos. Nós vamos fazer esses espíritos desencarnados das trevas ficar ainda com mais raiva do Pedro. Como eles estão. Então, existem esses grupos que ficam emanando ondas, sabe para quem? Só para torcidas organizadas de futebol, torcedores de futebol. Para quê? Para eles se matarem nos estádios e fora dos estádios, para ter briga. Para eles ficarem discutindo sobre futebol o dia inteiro. Uma discussão que não vai dar em nada, porque os jogadores continuam ricos, a discussão não vai fazer o time ganhar ou perder, e ainda causa inimizade, brigas e muita magia negra, porque magia é mental. E quando está ali discutindo com raiva, pensou, sentiu a raiva do outro, um está fazendo magia negra para o outro. Ou seja, só coisa ruim. Perda de tempo total. Porque a discussão não vai fazer um time ou outro vencer, e nem vai fazer um outro ou time ser melhor do que o outro. Então tem grupos de ovoides feitos, emanando ondas lá de baixo, para aqui para cima, para aqui para a crosta, só para torcedores de futebol. Para brigarem na internet, nos grupos, pessoalmente, nos estádios, nas famílias, dentro de casa, nas festas, nos churrascos. Você já conhece alguém que fica discutindo por causa de futebol e chega a ficar com a cara vermelha, fica violento, fica agressivo? Eles estão seguindo as ondas desses grupos de ovoides para brigar. Ou seja, para ficarem totalmente boçalizados. Ou seja, para não estudar, para não procurar uma coisa mais saudável para fazer, para ficar perdendo tempo com aquilo. Ah, mas eu estudo, eu discuto, mas eu estudo. Poderia estar fazendo mais coisas boas e tirar a discussão. Aquele tempinho de discussão que você está, poderia estar fazendo uma coisa melhor. Existe isso. Para tornar o ser humano totalmente boçalizado, ficar brigando por causa de futebol, que nem sei lá o quê. E existe uma outra inteligência artificial coletiva com outro grupo de ovoides, pode ser com 15, pode ser com 20 ovoides, com 30, com 40, com 50. Depende. Para influenciar pessoas a ficar na internet ou pessoalmente, ou também nas academias, nas famílias, nos shoppings, nos bares, brigando por causa de política. A pessoa acaba se tornando fanática com o negócio de política. Idolatra um político, idolatra outro político. O político virou o rei dele, virou o Deus dele. Né? Fica brigando com outro irmão por causa de política. E aí rola a mesma coisa, magia negra, um contra o outro, um tá com raiva do outro. Ah, não tô não, tá sim. Tá sim. Tá com raiva sim. Na internet também, tá? Ah, tô longe, a pessoa tá lá não sei aonde, tô longe. Tá escrevendo nos teclados. A pessoa vai ler lá. Quando ela lê,
será que ela vai gostar do que ela vai ler? Do que você escreveu? Então a magia negra está rolando. Porque quando você escreve com raiva, você já está mandando uma energia para aquela pessoa. Naquelas palavras, à distância. Você está pensando na pessoa, mesmo que você não conheça. E pode ter certeza, essas energias vão chegar para o endereço vibratório para quem você está escrevendo. Isso é magia negra. A pessoa lá vai ser atingida por isso. E quando ela ler lá o que você escreveu, se ela ficar furiosa com raiva, ela também está mandando uma magia para você. É o chumbo trocado. Tá? Então, é a maldade em andamento. E a trama das trevas em ação, na internet. Briga por causa de política. Já falei que a política correta é a do Cordeiro. A política daqui da Terra não é a do Cordeiro. A política correta é a do amor, da fraternidade e do amai-vos uns aos outros. Essa é a política correta. Essa é a política que nós defendemos. Nós não somos aqui a favor de nenhum partido ou outro daqui da Terra. Nada. Não somos. Nossa política é a do Cordeiro. A de Jesus. Então esses ovoides ficam emanando ondas hipnóticas, magnéticas, lá de baixo, para aqui para cima. E aí, quem está em sintonia com aquela frequência, com aquela onda que ele está mandando de briga por causa de política, vai seguir tudo que eles estão mandando você fazer e falar na discussão, ou seja, para se destruir. Vocês conhecem alguém aí que, por causa de briga de política, parou de se falar? Você conhece alguém aí que até saiu no braço por causa de discussão por causa de política? Por causa de um político, outro político, no partido, outro partido? Isso existe, isso tem. Tem gente até que já se matou por causa de discussão de política. Não deu em nada. É a trama das trevas, para vocês se odiarem. Ou seja, o ódio, para tirar o amor que Jesus ensina, para tirar a fraternidade, para atrasar o progresso de vocês. E aí? Vai continuar brigando por causa de política? Vai fazer a vontade deles? Da capetada lá embaixo? Vai um destruir o outro? Ou vão se amar e se respeitar? Independente do político que o outro vai votar. Que se dane que ele vote no outro que você não gosta. Vocês são irmãos, você tem que se amar. É a opção dele. Deixa ele seguir o político que ele quer. Seja amigo dele e o ame, independente do político que ele quer. Muita gente não vai gostar disso que eu estou falando, porque muita gente vai falar assim, nossa, eu não posso me unir àquele fulano que defende o político tal de jeito nenhum, porque o político tal faz isso. É um irmão que está ali. É um irmão que está ali. E não tente impor a sua vontade no outro. É a escolha dele. Você vai deixar de amá-lo só porque ele tem um pensamento diferente? Mesmo que seja um pensamento não muito legal, você vai deixar de amá-lo? Jesus ama todos os criminosos aqui, e os criminosos não têm pensamento legal, e Jesus ama. E aí? A inteligência artificial coletiva está emanando ondas aí direto, é 24 horas por dia, tá? Para brigar por causa de política. E tem outra, eles também desdobram muita gente. Para quê? Essas pessoas que estão na frequência deles, quando vai dormir, os do futebol, os da política, que briga por causa de futebol e política, são desdobrados lá para baixo. Para quê? Para continuar sendo hipnotizado. Por quem? Pela inteligência artificial coletiva. Continua sendo hipnotizado, desdobrado. Por que desdobrado? Porque desdobrado, a hipnose é mais forte. Mais do que quando você está em vigília. Desdobrado vai muito mais forte, porque não tem o corpo para atrapalhar. Não tem o peso do cérebro físico para atrapalhar. Desdobrado fica muito mais forte a hipnose, até que vai chegar uma hora que tu vai ficar loucaço. Vai piorando com o decorrer do tempo, tá? Vai piorando. Isso é fanatismo, vira um fanatismo. Fanatismo por causa de futebol, fanatismo, não é só religioso, não. Fanatismo por causa de futebol, fanatismo por causa de política, vira um fanatismo, vira uma intolerância, tu fica intolerante, tu acaba perseguindo o outro, começa a perseguir o outro cara que pensa diferente de você. Ou seja, você vira um cara doente, completamente doente, porque perseguir o outro, porque o outro pensa diferente de você, isso é doença. Você começa a perseguir a pessoa. Você começa a querer provar que aquela pessoa está errada, de forma totalmente perniciosa, é uma perda de tempo total. Isso existe, tá? Isso existe. E eu estou aqui passando para vocês a trama dos negativos, o que está se passando
por detrás dos bastidores, que ninguém está vendo, ninguém vê, por isso que não acredita. Eu não estou vendo, isso não existe, esse Pedro é maluco. O que é isso que ele está falando? Isso é loucura, eu nunca vi isso, isso não existe, existe sim. E eles adoram quando você acha que não existe. Porque aí a trama continua rolando com uma eficiência estrondosa. Você não acredita? Aí, caminho livre para eles, para agir à vontade. Melhor ainda, não acredito. Aí eles agem à vontade. Eles fazem isso também com religiosos, irmãos de fé, para ficar lutando um contra o outro na internet ou pessoalmente, para ter briga de um religioso com outro, de um cara que tem uma religião com outro cara que tem outra religião. Fica emanando, para ter briga. Então é um outro grupo de ovoides feito especialmente para os religiosos, para eles brigarem. Um irmão de fé contra o outro, por causa de convicções diferentes. Quem é o dono da verdade? Eu ou você? E eles vão fazer de tudo para mostrar que eles são certos, porque virou um fanatismo, virou uma intolerância, virou uma perseguição louca, uma corrida maluca, que não vai dar em nada. Uma perseguição com o outro que não vai dar em nada. Não dá em nada. Só dá em dor, tristeza, karmas adquiridos, magia negra. Só dá nisso. Inimizade. Só dá nisso. Agressões, até físicas. Só dá nisso. Até morte, né? Porque tem lugares aí, em outros países, que as pessoas se matam por causa de religião. Inteligência artificial coletiva. Está espalhado por todo mundo. Cada uma com uma função. Cada uma com uma função. E existem inteligências artificiais coletivas visando influenciar outros diferentes, outros casos. Que casos? A inteligência artificial coletiva, um grupo de ovoides para influenciar o trânsito. O trânsito? Para ter briga no trânsito, para você ficar impaciente no trânsito. Para você, quando tem um carro na tua frente, você está atrás. Para você ficar com a mão no volante assim, ó. Quando o sinal ficar verde, você aperta a buzina junto com o sinal que ficou verde. Você virar um completo louco, apressado e ansioso. O sinal acabou de ficar verde. O cara tem que pisar na embreagem, passar a primeira marcha e depois acelerar. Isso leva tempo. Não dá para fazer isso instantaneamente. Se ele tentar fazer isso instantaneamente muito rápido, ele vai ter que pisar e tirar o pé rápido da embreagem, passar a marcha rápido, o carro vai morrer. Dá o tempo do cara pisar na embreagem, passar a marcha. Ah, mas meu carro é automático. Não tem problema, ele tem que pisar o acelerador devagarzinho. Se ele apertar rápido, o carro vai cantar pneu e vai dar problema. Ele tem que sair devagar. Tem gente que fica com a mão no volante, abriu o sinal, aperta a buzina junto. E às vezes aperta com violência. Porque você sente a violência na buzinada que o cara tá dando. Não é um toquezinho na buzina, não. É bem, apertando muito. O sinal acabou de abrir. Que loucura é essa? Que ansiedade maluca é essa? Que doença é essa? Que desequilíbrio é esse? Pra você gritar no vidro, vai para aquele lugar e tal. Você me fechou. Não vale a pena. Você não sabe quem é o cara que está naquele carro lá. Você xinga o cara pode te dar um tiro. Você não sabe quem é o cara. Deixa pra lá. Finge que não está vendo. Faz ouvido de mercador. Não vale a pena. Dirige equilibrado. Tem um monte de animal dirigindo carros aí fora, motos. Por isso que tem acidente. Se as pessoas fossem equilibradas, se elas fossem controladas, teria muito menos acidentes. Muitos acidentes são provocados por causa do descontrole emocional das pessoas, da pressa, ansiedade, falta de educação. Dava para reduzir bastante esses acidentes. Mas os seres humaninhos daqui não estão colaborando. Então, existe uma inteligência artificial coletiva só para ter porradaria no trânsito, para ter morte, para ter briga. Tá vendo como é que o gado é dominado aqui? É o gado da Matrix. O gado tá bem dominadinho, né? Ou eu tô falando alguma coisa errada? Tô falando certo. Então é gado. Tá atendendo tudo que eles mandam. Então é gado. É gado.
Como é que eu deixo de ser gado dos negativos? Começa a sintonizar com os positivos, né? Começa a sintonizar com os do cordeiro. Aí você fica fora do gado. Aí você vai ser esperto, você vai ser sábio no trânsito. Você não vai ser igual o outro cara. O cara tá louco, tá maluco? Joga o carro um pouquinho pro lado e deixa ele passar. Deixa ele ir embora. Deixa. Não se rebaixe no nível dele. O cara tá na moto. O corredor tá muito fechado, o sinal fechou. O corredor tá muito fechado. Mas o cara da moto tem que ser o primeiro lá da frente, né? Ele tem que estar lá na frente. Só tem 2 carros atrás dele, pelo amor de Deus. Só tem 2 carros na frente dele, quer dizer, na frente dele, o cara da moto. Por que é que ele não pode, o sinal tá fechado? Por que é que ele não pode ficar com a moto atrás de 2 carros? Por que é que ele tem que estar lá na frente? São 2 carros, 3 carros, 4 que seja. Por que é que tem que ficar lá na frente? Se der para ficar lá na frente, beleza. Mas viu que não deu. Agora aqui nessa rua não tá dando. Qual é o problema de você ficar atrás de 2, 3 ou 4 carros até o sinal abrir? Quando o sinal abrir, vai todo mundo andar, você vai poder passar e ir embora. Pelo amor do santo Deus. Seja inteligente. É uma pressa burra. Qual é a pressa burra? Não, eu não aceito ficar atrás de 2 carros, 3 carros. Aí ele não dá para passar no corredor, o corredor está muito fechado. Sai passando pela calçada, aí pode atropelar uma criança, pode pegar um bichinho, pode atropelar o vovô. E não, vou passar pela calçada, eu vou sair arrancando tudo quanto é retrovisor, mas eu tenho que ficar lá na frente. Por quê? Que loucura é essa? Que pressa maluca é essa? Quanto tempo que você vai perder estando lá na frente ou atrás de 2 ou 3 carros? São segundos, pelo amor de Deus. Você está de moto. Você vai chegar no destino bem mais rápido que os carros. Para que essa pressa? Vai seguir o comando da inteligência artificial coletiva no trânsito? Estou desvendando para vocês o que está acontecendo por aí. Sim. Existe a inteligência artificial coletiva, essa é nova. Sabe para quem? Porque cresceu bastante isso lá embaixo. Sabe para quem? Olha como é que eles dominam o planeta inteiro. Só para academias de musculação. É. Só para academias. Para quê? Para ter fofoca na academia. Para ter inveja na academia, uma mulher com a outra, que a outra achou a outra mais bonita. Para ter discussões estéreis na academia. Para você ficar puro ódio na academia, não quer revezar os aparelhos com o outro. O aparelho não é seu, é de todos. Tem que revezar. Para várias dessas loucuras, besteiras que acontecem na academia de inteligência artificial coletiva, para todas as academias de musculação. Por quê? Porque as academias proliferaram. Aqui no Rio de Janeiro tem uma academia de musculação a cada esquina. Os negativos não iam perder a oportunidade de dominar as pessoas que estão lá. Para a pessoa ficar pensando só em treino, dieta, falar só disso. Suplemento, falar de alimentação. A vida do cara é voltada o dia inteiro a falar disso. Para ficar boçalizado. Um verdadeiro boçal. Para ficar o dia inteiro em casa vendo vídeos no YouTube sobre bomba, suplemento, treino, comida. O dia inteiro vendo vídeo só disso. É brincadeira? É a inteligência lá que está emanando ondas hipnóticas. Vai, fica que nem um boçal. O dia inteiro na internet vendo só coisa de musculação. Não procura mais nada. Existe também inteligência artificial coletiva para os viciados em sexo. Para você ficar pensando em sexo o dia inteiro. Ficar procurando por isso o dia todo. Na internet, nas festas. A inteligência artificial coletiva que faz você ficar pensando nisso 24 horas por dia. Então, tem mais, tá? Vai longe o negócio. Então, perceba que eles dominam o mundo. Como é que eu saio disso? Reforma íntima. A velha e antiga reforma íntima. Mudar o interior. Tirar as paixões, tirar o ódio, tirar o fanatismo, né?
tirar a intolerância, tirar a perseguição do outro irmão de fé, tirar a fofoca, tirar as tendências a um trair o outro, né? Tirar tudo que é de ruim e substituir pelo que é bom. Aí você sai daquela frequência. As ondas vão continuar sendo emanadas lá de baixo para você e você não vai seguir, porque você saiu daquela frequência. Como é que resolve, gente? Porque isso aí existe, tá? Como é que resolve? E tem mais. Tem mais. Vamos supor que existem vários religiosos, uma certa quantidade de religiosos espalhados por aí, que são conhecidos, arrastam multidões, arrastam uma certa quantidade de pessoas, mas são religiosos que têm uma tendência grande ao fanatismo religioso, à intolerância, têm uma tendência grande a perseguir um ao outro, perder tempo querendo desmascarar o outro que pensa diferente dele, querendo provar que o outro é um charlatão, perdendo tempo com isso. Religiosos que querem sede de poder, sede de comando, eles querem ser reconhecidos, querem ficar famosos. Religiosos que ficam querendo cargo, sede de poder, que é um cargo. Religiosos vaidosos, arrogantes, prepotentes, orgulhosos. Falei um monte de coisa aqui que já coloca você em sintonia com os negativos. Vocês conhecem algum religioso assim, seja da religião que for? Pode ser qualquer uma. Está em todas. Essas pessoas estão em todas as religiões. E essas pessoas estão arrastando uma certa multidão. Fala bem, tem um magnetismo atraente, tem conhecimentos e tudo mais. Sabe usar as palavras. E está arrastando multidões. Só que ele está entrando em sintonia com as trevas por causa de todas essas características aqui que eu acabei de dizer. Entra em sintonia. Entrou em sintonia com eles. Se entrou em sintonia, eles podem agir em você. Eles só não vão agir em você se você não entrar em sintonia. Entrou em sintonia, eles vão agir em você. E aí, além da inteligência artificial coletiva, que vai estar emanando ondas, mandando tudo que o cara tem que fazer, eles precisam reforçar a obsessão. Porque o cara é um instrumento das trevas, e às vezes ele arrasta muita gente. Arrasta 1.000 pessoas, 2.000 pessoas ou mais. 500 pessoas, seja quem for. É muita gente. Eles querem atrasar o progresso da humanidade, quer usar o cara como instrumento para que eles possam, os negativos, possam externar as ideias deles através do cara, que é um instrumento deles, do encarnado. Eles estão no plano extrafísico. As pessoas não estão enxergando. Então eles vão trabalhar muito mais eficiente se eles usarem alguém que está aqui na dimensão física. Um instrumento. Mas esse instrumento tem que estar em sintonia com eles. Exemplo, a espiritualidade maior está usando aqui um instrumento, Pedro, que está em sintonia com eles. Com as trevas é a mesma coisa. Só que o trabalho é diferente, né? Os da luz não vão obsidiar o seu médium. É diferente. Os de lá vão obsidiar. Então, o que eles fazem? Eles pegam um ovoide, mesma coisa, com nível intelectual alto. Aquele ovoide ali tem que estar em sintonia com o cara, porque ele vai acoplar no cara. Ele pode acoplar ou na aura do cara, ou no cérebro perispiritual do cara. Imaginem um ovoide acoplado no cérebro perispiritual do religioso, hein? Fanático, intolerante, orgulhoso, arrogante, vaidoso, ganancioso. Imaginem. Então esse ovoide tem que ser como? Porque ele tem que estar em sintonia com o cara. Eles pegam um ovoide, que é o ovoide, é o espírito de um religioso desencarnado, que é dessa forma. Ou seja, tem afinidade. Tendo afinidade, os afins se atraem. Semelhante atrai semelhante. Então eles pegam o ovoide e acoplam no cérebro perispiritual do cara. Dá o nome de pensamentos compartilhados. Ou seja, as ideias ali, eles trocam ideias. O encarnado não sabe que tem um ovoide no cérebro perispiritual dele ou na aura dele. Ele não sabe. Mas ele está ali. E eles trocam pensamentos. Ele pensa, nossa, veio uma ideia agora na minha cabeça, vou fazer isso, isso, isso. É o ovoide que está botando. Nossa, veio uma ideia agora de eu fazer isso, isso, isso. É o ovoide que está compartilhando o pensamento dele com o cara que ele está acoplado.
É o negativo que está ali, ou seja, o ovoide, o negativo, que está acoplado nele, bem acopladão, está dando tudo que ele tem que fazer. Estão juntos por afinidade. Ou seja, os dois, o ovoide e aquela pessoa que ele está obsidiando, usando como instrumento, sementinhas do mal, instrumento das trevas. Assim como eles também podem pegar um vibrião, inserir no reto da pessoa, quando ele está desdobrado, um vibrião também da mesma coisa, do mesmo jeito que o ovoide, fanático, intolerante, e pensamentos compartilhados. Isso daí é colocado no cérebro perispiritual, na aura do religioso, do político também. Porque existem políticos desencarnados, endividados, que se transformaram em ovoides. Pega um outro político que está em sintonia com ele, e esse ovoide que foi um político quando estava encarnado, acopla no cérebro perispiritual dele, na aura dele, para aquele político seguir todas as orientações que o ovoide vai dar, que esse ovoide é preparado antes. Os magos ficam hipnotizando o ovoide, você vai fazer isso, você vai dar essa orientação para ele, essa, ficar hipnotizando por um tempo. Vamos botar aí 2 anos hipnotizando o ovoide. O ovoide está pronto? Acopla no cérebro perispiritual do político, ou do religioso, ou do fanático com futebol, ou qualquer outro tipo de esporte que briga, porque tem uns caras aí que arrastam uma multidão, né? Uma torcida organizada. Né? Então, esses que arrastam uma torcida organizada para ter briga, não é a torcida organizada que é saudável, não. Aquela que vai para se divertir, que vai para curtir o jogo de forma saudável. Não é essa, não. Eu estou falando daquela que é comandada para ter briga, para ter destruição, para ter essas coisas. Então, o cara que comanda a torcida, se ele estiver nessa linha de briga, de discussão, dessas coisas perniciosas, pode ter certeza que está todo obsediado. Está arrastando uma multidão de torcedores para fazer o mal, para ter briga. Vai estar com o ovoide no cérebro espiritual, com o ovoide na aura, vai estar sendo influenciado pela inteligência artificial coletiva. Para quê? Para todo mundo se destruir, para ter briga, ódio, tudo que o Jesus ensinou, tudo contra, né? O que Jesus ensinou, tudo contra. Ou seja, viram instrumentos das trevas. Servos do diabo, servos do demônio, modo de dizer. Vira isso. Esses cientistas das sombras, e esses magos, eles ficam com raiva daqueles que fazem um trabalho tipo esse aqui, desmascarando todos eles, toda a trama deles lá embaixo. Eles ficam com raiva. Então eles ficam tentando o quê? Eles querem pegar um ovoide desse e injetar nesse ovoide bactérias e vírus do astral inferior. Bactérias e vírus do astral inferior. Para pegar aquele ovoide e acoplar na aura de um inimigo deles. Só que eles não vão conseguir acoplar na aura de um servo da luz, porque o servo da luz é protegido. Mas existem outros por aí que não são servos da luz, são servos das trevas, mas serve uma outra facção de magos ou de cientistas que pensa diferente da outra facção de magos e cientistas. Então é uma facção rival. Então aquele grupo de pessoas que está servindo aquela facção de magos e cientistas está atrapalhando a facção do outro mago de cientista. Então está fazendo mal, não está? Então esses magos e cientistas daqui, desse lado, vai pegar o ovoide com vírus e bactérias neles e vai acoplar na aura desses caras ou dessas mulheres que estão fazendo o mal, mas estão lutando contra os propósitos do outro. E aí, quando acoplar, esses vírus e bactérias do astral inferior são passados para essa pessoa por ressonância vibratória, em contato com o ectoplasma, com o duplo etérico. O ectoplasma se materializam e podem até causar um câncer e até o desencarne daquelas pessoas. Isso existe, tá? Isso existe. São sementinhas do mal, mas essas sementinhas do mal estão fazendo umas coisas que é diferente do que as outras sementinhas do mal quer. Então está atrapalhando o trabalho das outras sementinhas do mal. É a briga entre as sementinhas do mal, no plano físico e extrafísico. É a briga entre as sementinhas. Às vezes eles não conseguem, porque os protetores deles, ou seja, os trevosos que estão com eles, desse lado aqui, não deixam, lutam. Eles lutam e não conseguem, mas às vezes conseguem. Às vezes consegue. Isso existe também. Isso existe. Lá no abismo, lá embaixo, lá entre os trevosos, como eu disse, manda quem tem mais poder, quem tem mais conhecimento. Lá é uma briga danada para você ganhar um título de principado, de príncipe das trevas.
É uma briga danada para você conseguir um cargo, para dominar uma cidade inteira do umbral. Né? Os outros ficam querendo aquele posto que o outro tem. Então é uma briga danada. Como é que é a briga? Cheio de tramas, traições, mentiras, calúnias, difamações, um querendo passar por cima do outro. É briga o tempo todo. Pelo poder. Fofoca, inveja, muito orgulho, muita arrogância. Os caras lá se acham. Às vezes nem é aquilo tudo, mas é arrogante, como se fosse mais do que aquilo. Arrogância, inveja um do outro, ciúme um do outro. Lá embaixo. Uma disputa de poder danado, ou seja, disputa de cargo um com o outro, um quer o principado, quer passar o outro para trás, arma uma arapuca para o outro ser pego pelos filhos do cordeiro e fica livre o caminho para ele tomar o poder do outro. Existem várias tramas, fofocas, tramas, traições uns com os outros. Lá embaixo, entre os trevosos, os dominadores do submundo, os dominadores do astral inferior. São pessoas, não são? São pessoas. São levados à reencarnação, não são? Estão bem complicados, bem doentes. Então, quando eles reencarnam aqui, eles viram o quê? Muitos deles viram políticos. E aí, o que acontece na política? É a mesma coisa? Tramas, traições, muito político arrogante, orgulhoso, ganancioso, vaidoso, traições entre eles. É igualzinho lá embaixo, não é? Então, quem são os políticos? Esses políticos? São eles! São eles reencarnados! São eles. Ah, mas você está vendo um corpinho normal, né? Você não está vendo um morcegão, um espírito com a cara de porco, cheio de chifre. Não, você está vendo um ser humano normal. São eles, gente. Reencarnados. Acorda. Para de ver o corpo. Olha para o espírito. Tem um espírito ali dentro. O corpo é disfarce, é mentira. Mas é só na política? Não. Eles lá embaixo não são endividados? Eles não são cheios de paixões? Tudo que eu falei aqui é paixão. Arrogância, orgulho, ciúme, inveja, sede de poder, sede de dominar, muita ganância, um ego totalmente descontrolado, muita inveja, muito ciúme, traições uns com os outros. Tem que resolver, não tem isso? Vai ficar para sempre assim? Então pega um outro grupo, tem um grupo da política. Tem outro grupo, bota onde? Na religião. Ah, agora eu entendi, porque na minha igreja, os obreiros, nossa, é uma fofocada danada, é um ciúme um do outro, é uma disputa de cargo danada, uma sede de poder, uma sede de dominar, uma ganância querendo fazer da obra de Deus negócio, enriquecer com a obra de Deus. Tem tudo isso. Então, peraí, tá igualzinho os caras lá embaixo, os obreiros da igreja? Então quem são os obreiros da igreja? São eles reencarnados. Mas é só na igreja? Não. É a mesma, só muda a religião, é a mesma coisa no centro espírita, no centro de Umbanda, no centro universalista, na igreja católica, na igreja evangélica, no candomblé, em todas as religiões, porque o problema não são as religiões são lindas e maravilhosas. Não são elas, são as pessoas que estão lá. Quem são eles? Por isso que a gente fala aqui que médium é o quê? Médium está em todas as religiões, tá? Médium é o quê? É espírito endividado. Mas que espírito endividado é esse? Endividado de quê? Quem são eles? Eles fazem o quê? São os caras lá de baixo reencarnados na religião. Já perceberam que muitos deles ficam numa luta danada para desacreditar o outro que pensa diferente deles? Que a trama é desacreditar de qualquer jeito. Eles perdem tempo com isso, quando devia estar lutando pelo progresso da humanidade. Está se preocupando em desacreditar o outro, que é diferente. Ou que falou alguma coisa que ele não gostou, que o exortou, ele ficou com raiva, ele quer se vingar. Aí ele quer desacreditar o outro, que ele não aceitou a exortação, porque ele é orgulhoso, é arrogante, não se enxerga, acha que está tudo bem com ele e não está. Aí foi exortado, porque Deus vai usar quem? Vai usar um instrumento. Foi exortado, e aí ficou com raiva. Aí agora quer se vingar. Aí, vingança, coisa de lá de baixo. Então eu vou desmascarar ele agora. Vou desmascará-lo. Vou traí-lo. Traição, igualzinho lá embaixo, tudo igual. Então veio de lá, pô. Então veio de lá. É isso que está nas igrejas, nos centros,
em todas as religiões. E aí quando chega alguém com luz de verdade, aí incomoda, né? Aí eu não quero. Eu aceito por um tempo, mas depois começa a me incomodar muito e não aguento mais. A gente tem que dar um jeito de calá-lo ou tirar ele daqui. Vamos dar um jeito de calá-lo. Ou fazer alguma coisa aqui que ele não suporte mais ficar aqui e ele mesmo peça para ir embora. Trama, traição. As traições. As traições. Isso acontece em igrejas. Vocês conhecem algum pastor evangélico que a igreja amava o pastor? Amava. Aí o pastor começou a fazer um trabalho um pouco mais para frente, um pouco mais consciência expandida, começou a trabalhar diferente dos outros pastores. E aí aqueles que o amavam na igreja, todo mundo se voltou contra ele. Vocês conhecem algum pastor assim? Todo mundo se voltou contra ele. Traiu o cara, só porque o cara começou a trabalhar diferente, de uma forma mais expandida, porque é direção da espiritualidade, expandir mais. Tem que evoluir, tem que crescer, não pode ficar na mesmice. Não pode ficar na mesmice. Vai ficar repetindo as pregações o tempo todo, a mesma coisa? Não pode ficar na mesmice. Então o cara começa a trabalhar diferente, mas não quer dizer que está errado. Ele só está trabalhando diferente, com a consciência mais expandida, trazendo uma visão mais aberta. E aí todo mundo se volta contra ele. Vocês conhecem algum pastor que já passou por isso? Existe. Tem aí no YouTube. Conhecido. Tem aí. Isso acontece na igreja, no centro espírita, no centro universalista, todas as religiões. Acontece. Porque a espiritualidade está mandando espíritos mais evoluídos, com uma consciência mais expandida, para encarnar nessas religiões, para mudar os pensamentos, para abrir a mente, para as pessoas abrirem a mente, para as pessoas expandirem as consciências, mudar os pensamentos. Não é tirar o que já foi trazido, é acrescentar mais, abrir mais. Está desse tamanho aqui, tem que abrir um pouco mais. Vai ficar só aqui? Não, abre mais. Não vai tirar o que está até aqui. O que está aqui vai deixar. Não é tirar. Vai abrir um pouco mais. Só isso, pelo amor de Deus. Então, vocês percebam que esses espíritos são lá embaixo, eles são levados à reencarnação. E são colocados nesses ambientes, nas religiões. E a mesma coisa que acontecia lá embaixo, acontece no templo, entre os obreiros, os trabalhadores. Acontece a mesma coisa, se repete tudo, porque aquilo está tudo dentro deles, é o jeitinho deles de ser, vai externar. Mas a médium tal é tão bonitinha, o médium fulano de tal é tão bonito. Esquece o corpo, esquece. Esquece, tem um morcego ali dentro daquele corpo. Esquece, tem um diabrete ali dentro daquele corpo. Tem um vampiro astral ali, tem um quiumba ali encarnado como médium. Com faculdades lindas, hein? Maravilhosas, afloradíssimas. Falam bonito, estudam muito, têm conhecimento, falam mansinho, seguem toda a cartilha da ortodoxia. Falar mansinho, tem todo o evangelho decorado na cabeça, traz mensagens lindas, fala manso, não fala palavrão, segue toda a cartilha religiosa ortodoxa, né? Todo o religiosismo, aquele jeito bem religioso, aquele moralismo excessivo. Todo mundo acha que ele é um anjinho. Mentira, não é. Não é caô. Mentira. Mentira. Não é aquilo. Ele é hipócrita. A maioria. Lá embaixo, os de lá embaixo são isso, são hipócritas. Eles reencarnam, continuam hipócritas. E ludibriam um monte de vocês. Vocês acreditam em um monte de políticos, vocês voltam neles de novo. São hipócritas. Prometem um monte de coisa depois que eles ganham. Não faz quase nada. É totalmente diferente do que prometeu. Nas religiões a mesma coisa. São hipócritas. Na frente das pessoas é lindo, é maravilhoso. Não cai nessa. Não cai nessa. E esses que estão em sintonia com as trevas são usados por eles para desacreditar todos aqueles que verdadeiramente estão na luz. Né? Não, quando é que um servo da luz, um ser evangelizado, vai falar alto, vai dar um grito, falou um palavrãozinho? Claro que não vai ficar um desbocado falando tudo quanto é palavrão, mas o cara solta um merda, só um merdinha, um merda, já, não pode. Isso é religião, gente, isso é religiosidade. Por que não pode falar um merda, não pode falar um porra sem querer? Por que não pode? Não vai ficar falando um palavrão atrás do outro, pelo amor de Deus. Mas isso não define se você é bom ou mal. O que define se você é bom ou mal é o que está no seu coração, são suas intenções, seus pensamentos. É o que você abriga dentro de você, sua vibração, sua frequência.
É isso que vai mandar, não é o palavrão que você disse. É claro que tudo tem que ter um equilíbrio. Você não vai ficar soltando milhões de palavrões, vai ficar. Aí não é legal. Mas soltou um palavrãozinho, não tem problema. Equilíbrio. Tudo tem uma dosagem. Então aí ele segue aquele padrão religioso, padrão terra, sistema de crenças. Isso é uma crença. Isso é uma crença que está enraizada, que tem que ser retirada. Pelo amor de Deus, nós estamos evoluindo. Falar mansinho, seguir a cartilha certinho, como foi programado por todos, não pode sair daquela cartilha, né? Sempre daquele jeito, daquela mesmice, daquele marasmo, né? Falando mansinho, bem religioso, não falo palavrão não, né? Não falo palavrão, falo mansinho, não dou um grito, não falo alto. Por que não pode falar alto de vez em quando? Você está na Terra, você não está em regiões celestiais, não. Você está na Terra. Às vezes tem que falar alto aqui, senão não ouvem. São rebeldes. Descontrair, por que tem que ficar rígido, sisudo? Isso é religião, gente, pelo amor de Deus. É jeito religioso. Moralismo excessivo, um moralismo, uma angelitude que essas pessoas não têm. Elas querem demonstrar um moralismo e uma angelitude que elas não têm. Não têm. Aí tem gente que está preocupada se está comendo vegetal ou se está comendo carne. Se você falar que está comendo carne, te condena até a morte. E se o cara que está comendo carne está com o coração cheio de amor e fraternidade, está com uma frequência elevadíssima, está cheio de virtudes do espírito, é amor puro, está comendo carne. E o que está comendo vegetal é cheio de paixões, é cheio de ódio, cheio de coisa ruim. Vai ficar com quem? Com o cara que come carne cheio de amor, cheio de virtudes do espírito, ou com um cara que come só vegetal, mas é puro ódio? Vai ficar com quem? Pois é, né? Tem que dar esses toques, né? Porque, né? Tem que pensar um pouco mais. Vocês têm um cérebro aí de mais ou menos 1,5 kg na cabeça para pensar. Você tem um cérebro para pensar. Pensa. Por que não está pensando? Por que atrofiou o cérebro? Claro. Um grupo fica só na internet vendo coisa de suplemento, musculação o dia inteiro. Outro grupo só fica vendo coisa de futebol, discutindo de futebol o dia inteiro. Outro grupo só quer saber de churrasco, só quer saber de bebida o dia todo, só quer saber disso. Outro grupo só quer ficar ouvindo música o dia todo. Aí o cérebro atrofia. Outro grupo não gosta de estudar, não lê um livro, faz nada. Atrofia o cérebro. Aí fica cada vez mais afundado na Matrix, que é o que os negativos querem. Não quer que você expanda. Não quer que você veja lá fora. Tá? Lá fora é grande, hein? Tem mais coisas além da tribo. Não existe só a tribo de 2 km de diâmetro, 3 km de diâmetro, não. Tem mais coisa depois da tribo. Né? Vamos peregrinar. Vamos fazer um passeio fora da tribo, que tem mais coisas lá fora da tribo. A tribo tem 3 km de diâmetro. Fora da tribo, tem 13 mil quilômetros de diâmetro. Tem mais 13 mil para explorar. A tribo só tem 3 km de diâmetro só. Nós temos 13 mil lá fora da tribo. Tem gente aí que está se preocupando com besteira. Coisas desnecessárias. Quando tinha que estar se preocupando com outra. Olha, os religiosos, eles poderiam ter uma força, estão sendo burros, poderiam ter uma força, mas uma força para mudar o mundo para melhor, que se eles descobrissem que eles tivessem essa força, já teria feito. É o quê? Todos os religiosos se unirem, se une todos, independente da religião e da crença, todos se amando, e todos trabalhando para o progresso da humanidade, para que seja estabelecido o amor e a fraternidade na Terra. Já pensou se todos os religiosos se unissem para fazer isso? De todas as religiões, independente das diferenças, das convicções, das crenças, todos os religiosos se unissem. Só aqui no Brasil, só no Brasil. Mudaria o mundo. Mas não. Prefere um ficar lutando contra o outro. Um ficar com inveja do outro. Um tramar contra o outro. Um querendo desmascarar o outro.
numa briga insana, numa corrida insana, que, como eu disse, não vai dar em nada. Só vai dar em tristeza, sofrimento, dor e karmas. Só vai dar nisso. Magia negra. Só vai dar nisso. E umbral, muito umbral, né, depois do desencarne. Bastante umbral. Lembra do um espírita no umbral? Tem aí no YouTube, um espírita no umbral. Acontece com muitos que achavam que iam para nosso lar ou para regiões ainda superiores. E isso depararia com reflexos de luzes policrômicas e ficaria felicíssimo no céu. Aí, de repente, desencarna e se vê no umbral. Por quê? Porque tem um perfil psicológico desse que eu acabei de explicar aqui agora, dentro dos templos religiosos. Mas não se enxerga. Não vê. Não se enxerga. Acha que com ele está tudo bem. Está tão ruim, está tão entranhado que ele não enxerga que está. Aí quando vem alguém e fala, fulano, tá assim? Tá desse jeito? Você tá assim, assim, assim? Dá um chacoalhão nele, dá uma exortada. Aí fica com raiva. Fica com raiva do cara que falou a verdade sobre ele. Que ele tem que mudar. Ficou com raiva do cara. Aí quer prejudicar o cara. Aí quer se vingar do cara, que foi um instrumento de Deus, para mostrar para ele como ele quer. Mas ele pediu para Deus levá-lo na casa do oleiro. Não pediu. Peraí, pediu para Deus levar na casa do oleiro. Quando Deus leva, você não aceita. Não, através desse instrumento, não. Eu quero que Deus me leve na casa do oleiro através do fulano de tal. Será que o fulano de tal é a pessoa mais certa? Será que o fulano de tal está em comunhão com Deus? Na sua visão, tá. E da espiritualidade? Será que tá? Às vezes, aquele que você acha que não está em comunhão com Deus, na sua visão humana, terrestre e fechada, é aquele que mais está em comunhão com Deus. Então ele é o instrumento mais propício para te exortar. Mesmo que você ache que ele não seja. Porque você acha, mas Deus não acha. Lembra de Davi? Davi e seus irmãos. Davi, pequenininho, magrelo, não tem corpo, não tem carcaça, né? Discriminado pelo próprio pai, né? Que o pai, né, excluía ele. Não, o pai gostava dos outros irmãos. Os outros irmãos são grandões, são fortões, são mais preparados, né? Davi tinha vários irmãos. Os outros irmãos são os melhores, que o pai tinha orgulho, né? Porque eram fortes, guerreiros, ou seja, aquela visão bem rude, né? Davi não. Aí vem o profeta Samuel. O profeta Samuel, um ungido do Senhor, um espírito evoluidíssimo, encarnado como profeta naquela época. E aí o profeta Samuel fala, o Senhor falou comigo essa noite. E ele disse que o substituto do rei Saul está aqui nessa família. E mandou eu vir aqui. Só que eu estou vendo que tem alguns irmãos. Então vamos ver quem é que o Senhor vai escolher. Aí vem o profeta Samuel, com a conexão danada com Deus, né? A intuição pura ali fortíssima. Profeta Samuel, espírito evoluído. E aí tá os irmãos ali, o pai, né? O pai achando que vai pegar um dos grandões, dos fortões. O Senhor escolheu ungir Davi. Nossa, quando o profeta Samuel fala isso, aí o pai fala, não é possível, Samuel, não é possível, com todo respeito, né? Que eles respeitavam os profetas naquela época, né? Muita gente respeitava. Não, Samuel era muito respeitado e temido, né? Não, Samuel, não é possível, Davi não, ai que outro grandão aqui, musculoso, forte, guerreiro. É brincadeira? Olha a visão humana, né? A visão de violência, agressividade, é o mais forte, né? Lei do mais forte. Olha a visão. Deus não vê o tamanho do corpo. Deus vê o que tem no interior. Eu sei que Davi fez muita besteira, mas foram as escolhas dele. Mas ali estava encarnado, sim, um espírito evoluído. Ele é que fez muita besteira pelas escolhas dele. Por isso que mesmo sendo evoluído, tem que estar vigilante. Senão faz besteira. Foi escolha do Davi. Mas o Davi era a reencarnação de um espírito evoluído ali. No meio daquela galera toda ali, ele era mais evoluído. Ele desceu com uma missão, ele encarnou com uma missão. Ele era temente a Deus. Chamavam Davi de segundo o coração de Deus. Ou seja, tinha conexão. Né? Ele era temente a Deus e respeitava a Deus. Né? Fez besteira, mas tinha conexão. Era um espírito evoluído. Tanto é que quando ele fazia umas besteirinhas, Deus dava uma coça nele, né? Coça é modo de dizer. E ele, às vezes, arrependia, desfazia a besteira que fez. Mas ele também teve muitas atitudes nobres.
Davi teve umas atitudes muito nobres. Falou para pessoas humildes e simples: vocês vão comer aqui na minha mesa. Vocês vão morar na minha casa, comer da minha comida e beber da minha água, para pessoas pobres e humildes. Ele fez isso com muitas pessoas. Ele era um cara bom, tinha qualidades. Ele era um cara nobre. Ele tinha qualidades muito boas. Qualidades de atitudes, às vezes, de um espírito evoluidíssimo. Então, o profeta Samuel falou: é Davi. Aí o que começou a rolar ali? Inveja. De quem? Dos irmãos. Os irmãos começaram a ficar com inveja de Davi. O pai ficou com raiva de Davi. Imagina o que o moleque não passou ali. Imagina o que o moleque não passou. Então, e o moleque tinha comunhão com Deus. Ele tinha composições de música. Ele cantava para Deus. Tem aí no YouTube. Bota aí no YouTube. Davi canta para Deus. Tem uma novela aí que mostra. É bonito a beça. Ele cantando para Deus. Né? E, peraí, Pedro, não se arrepia muito e não eleva muito essa frequência, senão eu vou desconectar. Porque começa a se conectar também, aí fica difícil para mim. Não me leve em um local onde eu não posso ir, ainda não tenho frequência para ir. Né? Então, é complicado. Deus escolheu Davi. É a mesma coisa a exortação. Você será exortado muitas vezes por aquele que você acha que não tem comunhão com Deus, na sua visão humana. Por aquele que você não aceita como um ungido do Senhor. Por quê? Porque você não entende Deus. Você não tem a visão que Deus tem. Deus enxerga os espíritos e sabe quem é quem. Sabe. Sabe quem é quem. Sabe. Sabe. Ele sabe quem é quem. Ele sabe. Onde tem luz, tem luz. Onde tem treva, é treva. Onde tem luz, só cresce. Onde tem treva, só diminui. Onde tem treva é assim, ó, 200. Fica um tempo no 200, não sobe. Aí cai. De repente, 199. Aí fica um tempo no 199. Aí, de repente, 198. Caindo. Né? Agora, quem está na luz, está, de repente, 43. Do nada, 44. Do nada, 45. 45,7. 45,8, 45,9, 46, 460 mil. Complicado, né? Sabe por quê? Porque as pessoas, elas sentem a vibração e o gosto da verdade. As pessoas sentem, sabe? E elas também sentem a vibração e o gosto da mentira. E as pessoas hoje aqui, na maioria, elas não querem mentira. Elas querem verdade. Querem verdade. Então elas vão atrás da verdade. É atrás da verdade que elas vão. Porque a hora é da verdade. Não tem mais tempo para mentira. Não tem mais espaço para hipocrisia e nem para mentira. Não tem. Não tem mais espaço. Só tem espaço para a verdade. Então, Deus, através do seu profeta, Samuel, escolhe Davi. Davi fez besteira, né? Deu mole. Garoteou. Garoteou feio. Garoteou tanto que tá lá no planeta prisão. Tá lá em Plutão. Mas aí foi ele que deu mole. Mas não quer dizer que ele não seja evoluído. Ele é evoluído. Só que ele fez besteira. Ele escolheu outros caminhos. Paciência. Paciência. Tinha tudo para dar certo, para dar bom. Mas, né? Então, como é que vai ser, hein, com esse negócio da inteligência artificial coletiva, hein? Será que vão continuar seguindo as ondas mentais, hipnóticas e magnéticas que a inteligência artificial coletiva está mandando? Porque ela está espalhada, tem várias, espalhada por todo o planeta. Fica lá embaixo. Tem vários laboratórios espalhados pelo planeta no astral inferior. Então, cada laboratório, muitos laboratórios, não todos, mas muitos laboratórios, tem outros laboratórios que fazem outras coisas. Muitos laboratórios têm a sua inteligênciazinha artificial coletiva preparadinha para aquele grupo de pessoas.
Sabe porque tem uma inteligência artificial coletiva, sabe para quem? Para marginais, bandidos, por cometerem crimes. Tem uma inteligência artificial coletiva para incitar, sabe o quê? Aos vícios. Drogas, vício de bebida, vício de cigarro. Só para incitar isso aos vícios. Também tem uma inteligência artificial coletiva só para incitar a pessoa ser uma glutona. Só pensar em comida. Tem várias. Ou seja, eles estão dominando o planeta, né? Então, Pedro, tá impossível, não tem como, eu vou me entregar para eles. Não dá. Ué, como? Não é impossível não estar em sintonia com eles. Não é impossível. Tem que ter vigilância, discernimento. É chato, é cansativo, porque é 24 horas por dia, porque eles não descansam não, tá? Principalmente se você estiver numa obra espiritual. Se você for um médico, está numa obra espiritual bonita. Aí em você que eles vão mais. E é 24 horas por dia, porque eles não descansam. É chato, é cansativo. Sim, cansativo para aqueles que ainda estão um pouco na frequência deles, né? Para aqueles que estão na frequência deles, é chato, é cansativo. Mas e para aqueles que já não estão mais? É moleza, não pega nada, não pega nada. Eles vão tentar, não vai pegar nada, porque você já não está mais na frequência deles há muito tempo, há muitas encarnações. Aí eles vão fazer o quê? Já que eles não podem influenciar você, o que eles vão fazer? Eles vão usar os que estão ao seu derredor, para te tirar do sério, para surtar. Tem uma inteligência artificial coletiva, sabe só para quê? Vocês estão vendo por aí, as pessoas estão meio loucas? Uma onda de loucura por aí? As pessoas estão surtadas? Tem uma onda de loucura por aí. Você fala letra A, as pessoas entendem letra C. Você fala carro, as pessoas entendem caminhão. Você fala barco, as pessoas entendem avião. Tá tendo isso? Tem aí na internet distorções do que quem está na luz fala? Porque as distorções vão ser com quem está na luz. Quem está nas trevas, eles não vão trabalhar para você distorcer quem está nas trevas. Porque quem está nas trevas é amiguinho deles. Eles vão fazer você entender tudo do cara que está nas trevas. Agora, quem está na luz, os negativos vão fazer você distorcer tudo. Tudo. Transformar a letra A em letra C. A onda da loucura. Então, tem uma inteligênciazinha artificial coletiva para ficar emanando ondas mentais, hipnóticas e magnéticas para reproduzir loucura nas pessoas. Loucura, loucaço. Pessoa implicar contigo por nada, você olha para a pessoa na rua assim, só olha rápido, a pessoa olha para tua cara e fala, que é? Tá olhando o quê? Assim, do nada, para a pessoa implicar com você na academia, do nada, você não fez nada para ela, para implicar com ela na academia. Você bota uma sunga, bota um biquíni para ir numa piscina, uma pessoa do nada cisma com você e começa a mandar você embora porque teu biquíni está muito pequeno ou que a tua sunga está marcando muito e não está. A pessoa enlouquece ali por inveja também, né? Às vezes é por inveja. Onda de loucura. Tá aí. Vai seguir a onda da loucura? Para distorcer tudo? Né? Uma inteligência artificial coletiva, ou seja, um grupo de ovoides interligados, emanando ondas mentais para aqui para cima, para a crosta. Ondas magnéticas e hipnóticas para produzir loucura. Como é que fica? E para fortalecer a loucura, sabe o que eles podem fazer com quem está bem louco e ajudando bastante os negativos, causando bastante dano? Eles podem desdobrar você para reforçar a loucura, além de continuar recebendo as ondas desdobradas, porque é mais eficiente, eles não vão ficar parados, eles podem pegar um bacilo psíquico e injetar no seu cérebro perispiritual para deixar você ainda mais louco. Um bacilo psíquico, um corpúsculo mental, injetar no seu cérebro perispiritual para deixar você mais louco. Ou pode pegar um cascão astral com um ovoide na cabeça, tirar o teu duplo etérico e substituir por esse cascão e justapor a você. Esse vai ser o seu duplo etérico agora. Um ovoide bem maluco. Aí você fica o louco completo. Ficção?
onda de loucura para distorcer tudo que as pessoas falam. Distorcer tudo. Que você fala assim, não é possível. Não, peraí. Me diz aí o que você disse, eu quero entender. Você entendeu isso? Eu entendi isso. Não é isso não, pelo amor de Deus. Não é isso. Onda de loucura. Para distorcer tudo, para tu surtar e fazer um monte de besteira. Tentar prejudicar alguém. Porque na tua cabeça aquela pessoa fez isso, a pessoa não fez nada, mas na tua cabeça fez, então tu vai prejudicar. É brincadeira? Teve alguém aí com onda de loucura que de repente estava com uma ideia de fazer uma loucura e de repente desistiu? Sabe por que desistiu de fazer aquela loucura? Porque os da luz foram lá e tiraram a loucura, tiraram as obsessões. Porque se seguisse aquelas orientações, não iria prejudicar uma pessoa, iria prejudicar muitas, porque aquela pessoa está ajudando muitas. Então, se você prejudicar aquela pessoa, você está prejudicando todas as outras que ela está ajudando. Então, os da luz falaram, opa, livre-arbítrio vai só até um certo ponto. Se essa pessoa fizer essa besteira para prejudicar aquela moça, aquela mulher, essa mulher está ajudando 100 mil pessoas. Pô, vai prejudicar a mulher, vai prejudicar os 100 mil. Né? Vai prejudicar os 100 mil. Opa, não. Aí vem um da luz lá e fala, opa, livre-arbítrio tem limite. Vão lá, tiram tudo da tua cabeça, todas as obsessões, e faz você mudar aquela ideia. Deixa disso. Deixa disso da luz. Deixa disso. Não vai fazer isso não. Porque não vai prejudicar a mulher. Vai prejudicar não só a mulher, mas vai prejudicar os 100 mil que ela ajuda. Aí complica, né? Aí os da luz vêm e falam pro diabo, sai aí. Não, aqui não. E eles não fizeram isso para ajudar aquela pessoa. Não, aquela pessoa não. Fizeram isso para ajudar as 100 mil. Não tirou as obsessões da pessoa para ajudar aquela pessoa que está cheia de obsessão louca, maluca de pedra. Não. Tirou as obsessões não para ajudá-la. Tirou as obsessões para ajudar os 100 mil que ela ia prejudicar. É assim que Deus faz. É desse jeito. Dessa forma. Essa palestra vai ficar por aqui. Nós demos as informações necessárias. Não precisa ir além disso. Eu quero que vocês reflitam em tudo que foi dito aqui. Coloca a cabeça para pensar. Coloca a cabeça para raciocinar. Ajoelha no chão, no seu quarto sozinho, se conecta com Deus e fala, Pai, eu não quero ser influenciado por isso. Que o Pedro e o Osh falaram no vídeo. Eu não quero ser influenciado por isso que eles disseram. Então eu decido hoje fazer uma reforma íntima de verdade. Eu decido hoje me tornar uma pessoa melhor. Eu vou tirar esse orgulho, vou tirar essa arrogância, vou tirar essa inveja, vou tirar tudo isso de ruim em mim. Eu vou me esforçar para tirar isso. Vou tirar essa intolerância religiosa, política, fanatismo político, religioso. Vou tirar todo esse sectarismo, porque isso está me colocando em sintonia com os negativos. E eu não quero sintonia com eles. Então eu decido hoje tirar tudo isso de mim e vou me alimentar das virtudes do Espírito. Eu vou amar todo mundo, respeitar todo mundo. Eu vou parar de fazer o mal. Resolvi parar de fazer o mal. Não vou perseguir mais ninguém. Se você fizer falar isso com sinceridade, ajoelhado no chão, Deus ouve. Ele vai te ajudar. Mas você tem que decidir. Essa palestra é para você refletir e pensar na vida. Porque nós estamos aqui falando com um monte de gente. Lembrando que vamos falar um nome. Vamos lá, deixa eu ver. Robert. Robert não é Roberto. Pan não é Pamela. É Pan. Né? Pan não é Pamela. Robert não é Roberto. Mas Robert é Roberto em inglês. Não. Roberto é Roberto. Na tua certidão de nascimento está Roberto ou está Robert? O negócio muda. Tirou um O. Se aproximou.
mas ficou diferente. O que eu estou falando? As obsessões que são faladas aqui, que acontecem, a gente não está falando com um médium. Mas estão falando com muitos que estão sofrendo a mesma obsessão em vários centros. Eu tenho certeza que muita coisa que a gente falou aqui, muitos de vocês falaram, nossa, isso está acontecendo lá no meu centro. Nossa, isso está acontecendo lá na minha igreja. Nós não citamos o nome de ninguém em específico. Nós colocamos nomes fictícios. Fictícios. Um nome pode parecer com outro nome, pode ser muito parecido, mas não é aquele nome. Não é aquele nome. Porque a espiritualidade da luz não trabalha assim. A espiritualidade da luz trabalha com muita sabedoria. Não precisa dar nome aos bois. A carapuça vai servir certinho, sem precisar falar o nome. Sem falar o nome, a carapuça serve muito mais do que se falar o nome. É para muitos. É para muitos. É para muitos. Porque é que em vídeos antigos, bem antigos, que eram trazidos muitos conhecimentos de muitos livros psicografados para instruir vocês, não era dito os nomes dos livros. Sabe para quê? Sabe por que não era dito e agora está sendo dito? Agora nós vamos dizer os nomes. Sabe por que não era dito antes? Para o Pedro ser atacado. Ele precisava ser atacado. E as pessoas fizeram certinho, caíram na arapuca da luz certinho, ele foi atacado. É necessário que ele seja saco de pancada para que um monte de gente se mostre e façam escolhas e definam destinos. Sabe por quê? Quem tem conhecimento espiritual já não pode mais cometer certos erros, porque tem conhecimento, já não é mais um ignorante. E cometeu os erros daquilo que ele tem conhecimento. Lá em Jesus, Judas fez o trabalho dele. Judas tinha que trair Jesus para que as coisas acontecessem. Para que as coisas ficassem mais fortes, os acontecimentos ficassem mais fortes. Até hoje malham o Judas aí pela rua? Malha, né? Então, isso fez com que tudo ali que foi trazido ficasse ainda mais forte. Judas tinha que trair Jesus para que a mensagem de Jesus fosse ainda mais propagada. Mesma coisa com o Pedro. Pedro Augusto, aqui, tinha que ser traído. Ele tinha que ser. Faz parte do planejamento para que as coisas aconteçam ainda mais fortes. Por que será que ele está se arrastando na perna do Pedro, hein? Será que é energia? Ele nunca fez isso, né? Por que será que ele está fazendo agora? Será que a energia do Pedro está boa? É o gatinho. Que nunca fez isso, se arrastando na perna do Pedro. Está dando 1000 arrastadas. Então, nós estamos repetindo as histórias estão todas se repetindo. Com personagens diferentes. Nada mudou. E todos continuamos como Dantes no quartel de Abrantes. Né? Quando a luz está num local, a luz fala, não faz ritual, não precisa, para, ou da hora, neném, não precisa de ritual, neném, não precisa, neném, estuda, ninguém estuda, neném, para de fazer fofoca. Neném continua fazendo fofoca. É porque eu vim lá de baixo, sabe? São muitos milênios na fofoca, eu não vou perder de uma hora para outra. Aí entra no ouvido e sai pelo outro. Neném, não trai o outro. Neném, não tenha inveja. Neném, não fala mal do outro por trás. Neném, não seja arrogante. E continua. Entra no ouvido e sai pelo outro, porque não está dentro. Traz de milênios. Né? Fala toda hora isso. Aí dão uma segurada. Porque tem alguém falando, neném, não faz isso. Aí as pessoas dão uma segurada. Aí, de repente, a pessoa que fala, neném, não faz isso, vai embora.
Aí todo mundo volta a ser tudo como era antes, no quartel de Abrantes. O ritual volta, né? Todo mundo começa a correr em volta da fogueira de novo, né? Todo mundo começa aos rituais todinho, né? Só falta, né, adorar vários deuses, né? Só falta botar um bezerro de ouro, né, e adorar Amon. Só falta isso. É a mesma coisa, né? Volta o ritual, né? Volta a fofoca, né? É tão gostoso, né? Fazer fofoca, né? Volta a inveja, volta o disse-me-disse, volta a arrogância, volta o orgulho, volta tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? E todo mundo fica feliz. Igualzinho quando mataram Akenaton. Hã? Né? Akenaton, neném, não precisa adorar esses deuses todos, só existe um Deus, Aton. Neném, não seja violento, não seja agressivo. Neném, não tem mais guerra, vamos parar com as guerras, no meu reino não tem guerra, reino de paz. Aí, neném, não faz isso. Aí, tá incomodando, o jogo incomoda muito, esse cara é maluco, essas ideias revolucionárias dele loucas. Vamos assassinar o cara, aí dá o veneno pro cara, aí mata o cara, aí a luz vai embora. Né? Aí volta tudo como Dante. Né? Aí todo mundo fica feliz, né? Num atraso evolutivo estrondoso, totalmente paralisado na evolução. Né? E tá tudo certo. É brincadeira? Continua a mesma coisa agora. Volta tudo como Dante. Volta o ritual, volta as fofocas, volta o disse-me-disse, volta o ciúme, volta a inveja, volta as mensagens totalmente religiosas, né? Religião total, o moralismo excessivo volta, né? A hipocrisia volta, né? Os conhecimentos são rasos, de novo. Os conhecimentos não são profundos, fracos. Volta tudo de novo, conhecimentos fracos. Ninguém cresce. Voltamos para o jardim de infância. Estava na faculdade, volta no jardim de infância. Fica no jardim de infância. Tem ensinamento, mas é um ensinamento muito raso, muito pouco. Precisa de mais. Precisa de mais. Tá pouco. Tem ensinamento? Tem, mas tá raso demais. Ó. Faculdade. Tá na hora da faculdade. Precisa fazer pós-graduação, não. Nem mestrado e nem doutorado. Faculdade. Jardim de infância, não. Passou, acabou. Jardim de infância, acabou. Então, nós ficamos por aqui e reflitam e pensem na vida. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.